A aguinha tá quase começando a esquentar. E no último vlog, penúltimo vlog, eu mostrei fazendo um chazinho. Teve umas pessoas que me perguntaram qual era o chá que eu usei. Foi esse chá aqui, ó, de cranberry e vanilla. Ele tem várias frutinhas vermelhas e é uma delícia. Eu amo ele. Tem maçã também. Comprei ele numa farmácia aqui perto de casa. Ele é uma delícia. Tem várias frutinhas dele. Aí antes eu fazia ele, coava ele, né? Mas depois, às vezes eu coo, às vezes não. Tem até que comprar mais, porque eu gostei muito dele. Aí ele vem assim, ó, nesse saquinho. Tô na fase dos chás, né? Também tomo café, gente. Também gosto de café, mas tem dias assim que dá um desejo de tomar um chazinho. Bom dia, pessoal! Começando aqui mais um vlog. Pra quem não me conhece, eu sou a Águida. Eu sou uma brasileira que mora na Suíça, tá? E acabei de acordar. Agora eu já coloquei uma aguinha pra esquentar pra me fazer um chá.
Terminei aqui de tomar o meu chazinho. Já vou colocar na máquina. Isso aqui é a melhor coisa, gente, que a pessoa pode ter na vida. Diminui os estresses, diminui as brigas das divisões de tarefas domésticas e sai mais barato do que ter uma pessoa para ajudar em casa. Nossa, eu não sei viver sem essa minha funcionária aqui. Olha, onde eu fiz o jantar já tá lotado. Coloquei as panelas, tudo. Aqui ainda tem um pouco espaço, que ela é um pouco maior, né? Essa minha lava-louças. E também ainda tem um pouco de espaço aqui. Os talheres. E é ótimo, gente. Limpa muito bem as panelas. Talvez daqui para a hora do almoço eu já vou ligar ela. E ontem, gente, eu fiz também mais pão. O pão aqui de casa tá acabando. Eu quase não compro mais pão, gente. Sempre faço essa receita, eu acho tão fácil. Não precisa salvar. Algumas de vocês ainda ficaram com alguma dúvida desse pão. Eu posso estar gravando de novo a receita. Olha, eu fiz ele ontem à noite. Ele já tá, olha, cresceu bem. Tá lindo. E eu tava querendo fazer ele com tomate seco e azeitonas dessa vez. Só que eu tô sem tomate seco e azeitonas. Então eu tô pensando se eu vou mais tarde no mercado. Ou também tem a opção de fazer com queijo. Ele fica uma delícia. Ah, tudo que você colocar aqui nesse pão fica maravilhoso, gente. Mas eu vou pensar. Tirei ele aqui, vou modelar ele e deixar ele crescer normalmente em temperatura ambiente, né? Que agora, olha, tá bem geladinho. Tenho aqui um queijinho, olha. Esse queijo aqui que eu tô usando é o Gouda. Ele é bem similar com o nosso mussarela do Brasil. Vou ralar um pouco aqui, ó. Pode cortar em pedacinhos também, se você quer sentir mais o sabor do queijo. Pimentinha, por que não, né? Não existe céu sem Jesus. Um pouquinho de orégano. Eu tenho aqui essas pimentas em flocos. Ela é bem picante. Mas se você não gosta, pode substituir ela por aquela pimenta calabresa, que ela é bem mais fraquinha, sabe? E eu já fiz aqui, ficou uma delícia também.
alho em pó, gente. Maravilhoso. Fica maravilhoso no pão. Esqueci de colocar bem no meio. Oi pessoal, voltei aqui de novo para deixar algumas considerações finais sobre o pão. Talvez algumas pessoas ficaram ainda com dúvida. Tava respondendo alguns comentários, né, sobre o pão. Gente, o pão é basicamente isso que eu gravei. Eu faço ele sempre à noite, porque não precisa salvar ele, né? Você só coloca ali a farinha, o sal, o fermento e a água. É só isso que eu uso, gente. Eu juro pra vocês, não coloco mais nada. Absolutamente nada. E eu já testei com várias farinhas. Tanto farinhas melhores, como as farinhas mais baratas que vende aqui nos supermercados, né? E ultimamente eu tenho usado a farinha mais comum, porque eu não vi, assim, uma diferença significativa, sabe? Pra ser bem honesta, tem duas questões só nesse pão que faz diferença. Se você quer fazer aquele corte em cima, que fica aquele corte bonito, com aquela pestana que abre, sabe? Parecendo mesmo aqueles pães mesmo assim de capa de revista. Precisa sim de uma farinha um pouquinho melhor, que tenha um pouco mais glúten. E foi assim que eu consegui fazer. E um pouco menos água, né? Não pode ficar aquele pão assim muito hidratado, porque aí na hora de você cortar vai ter um pouco de dificuldade, né? E pode ser que você perca um pouco do ar que criou na massa, né? Quando tava crescendo. E o segundo aspecto, né? Você não precisa cortar, não precisa fazer o corte. E que eu prefiro, né? E você pode colocar mais água na massa. Portanto, você vai ter um pão muito mais hidratado. Vai ficar muito mais úmido dentro também. E aí você não precisa fazer esse corte dele em cima. E pra mim fica muito melhor. Quanto mais água você conseguir adicionar, claro, não pode ficar assim aquele
pão impossível de mexer com as mãos, né? Mas você pode estar aí alternando entre 250 ml de água e no máximo 300 ml de água, tá bom? Você vai vendo, melhor que ele fique colando um pouquinho mais nas mãos do que seco demais, né? Porque no final, quando eu vou abrir ele pra fazer as dobras, né? Pra deixar crescer, já pra assar, né? Já sempre eu polvilho um pouco de farinha, né? Pra facilitar, mas também é opcional. Você pode só umedecer suas mãos ou passar um pouco óleo. Mas esse pão, ele é tão maravilhoso que nem precisa de óleo, né? Então, o segredo dele mesmo é esse tempo de você deixar ele crescer, né? É uma colherzinha, eu uso 400 gramas sempre de farinha, porque é um pão relativamente grande pra nós aqui. E ele dura uma semana aqui em casa. Às vezes menos, né, que a gente come ele às vezes em 2, 3 dias. E no caso, na hora que você assa, ele fica bem crocante. Mas no dia seguinte, ele não tá mais naquela crocância, sabe? Tipo, na hora que você tirou do forno. O que você pode fazer no dia seguinte? Corta um pedaço que você vai usar, né? Tipo, um, 2 pedaços que você vai usar. Coloca no forno novamente. 5 minutinhos, ele já vai estar de novo crocante, perfeito, fresquinho novamente. Tá? E você também pode congelar ele. Terminou, já fiz isso também. Termino de assar. Se é pão demais pra você, corta ele em fatias e coloca em sacos. E aí no dia seguinte também você pode ainda botar da noite pro dia, né? Tira do freezer e coloca em cima da bancada, né? Temperatura ambiente. No outro dia de manhã já pode comer normalmente. Mas se você quer ele crocante, só pega ele e coloca no forno 5 minutinhos. Já vai estar o pão perfeito, sem conservantes, sem nada, né? Porque um dos motivos que eu mais tenho feito esses pães são porque é muito difícil você encontrar hoje em dia um pão, gente, que não tem conservante. Cada padaria é muito difícil você encontrar um pão bio, né? Geralmente eu prezo um pouco mais por esse tipo de qualidade, né? E se você pode fazer um pão na sua casa melhor do que da padaria, meu marido mesmo, ele ama. Ele diz que pra ele não tem comparação, é melhor do que os pães de padaria mesmo e real. Então eu compro praticamente quase nada de pão aqui, às vezes só pra uma receita ou outra eu compro uma baguete, né, tipo pra fazer hot dog. E olhe lá, porque eu já fiz até hambúrguer com esse pão, gente. Assei eles pequenos, eu fiz hambúrguer, vou deixar até uma foto pra vocês, vou procurar aqui e deixar uma foto pra vocês, um hambúrguer que a gente fez com pão de milho, que já tem receita aqui no canal, tá? Vou até ver se eu consigo colocar o link do pão de milho aqui embaixo desse vídeo, tá? Gente, fica perfeito, maravilhoso. Fiz em formatinho de ciabatta, pequenos, assim, meio quadradinhos. Nossa, é difícil comer só um, tá? É isso. 2000 anos depois. Olha, gente, o pão ficou aqui crescendo 1h30. E aí eu já coloquei a panela pra esquentar no forno. Vou tirar a panela agora e colocar ele passar.
Pão prontinho, casa cheirando a pão, que maravilha. Olha, gente, como o pão ficou bem assadinho, cheiroso, um cheiro incrível que vocês não têm ideia. Olha, bem, esse barulho oco significa que o pão tá bem assado. Olha, ainda ficou uma crostinha, né, do queijo que eu ralei por cima. Gente, esse pão aqui, ele fica tão delicioso, esse com queijo, né? E os temperinhos, não precisa nem de manteiga, tá? Porque ele fica uma delícia mesmo, tá? Fica aí agora mais uma sugestão para vocês preparar esse pão. Tentar cortar um pedacinho aqui do pão.